Eu casei com um estranho. Eu percebi que tinha casado com um estranho no dia em que ele me chamou de ingrata. Não foi durante uma briga. Foi durante o jantar. Eu tinha acabado de agradecer por ele ter feito comida. Ele respondeu sorrindo. Depois de tudo que eu faço por você, o mínimo é gratidão. O mínimo. A palavra ficou ecoando. No começo do relacionamento, ele era perfeito, atencioso, presente, intenso. Ele dizia que nunca tinha amado assim, que eu era diferente, que comigo ele podia ser vulnerável. Eu me senti escolhida, especial, protegida. O pedido de casamento veio rápido. Rápido demais. Mas eu interpretei como certeza. Ele dizia que não queria me perder, que o mundo era cheio de gente falsa, que só nós dois nos entendíamos de verdade. Eu achei romântico. Hoje eu sei que era isolamento disfarçado de amor. Depois do casamento, as pequenas mudanças começaram, quase imperceptíveis. Ele passou a comentar minhas roupas. Você vai sair assim? Não acha meio chamativo? Eu troquei de roupa, sem discutir. Ele começou a criticar minhas amigas. Elas não gostam de mim. Elas te influenciam errado. Eu comecei a sair menos. Não porque ele proibiu, mas porque ele tornava desconfortável. Se eu chegava feliz de um encontro com amigas, ele ficava distante. Frio. Você parece diferente. Eu perguntava como. Ele respondia. Não sei. Estranha. Eu começava a me explicar. Sempre me explicando. Se eu estava cansada, ele dizia que eu estava desinteressada. Se eu queria ficar sozinha, ele dizia que eu estava me afastando. Tudo virava sinal de que eu estava falhando. E eu tentava compensar. Mais atenção. Mais carinho. Mais disponibilidade. Nunca era suficiente. Aos poucos comecei a duvidar da minha própria memória. Eu nunca falei isso, ele dizia. Eu tinha certeza de que tinha ouvido, mas ele parecia tão convicto, tão calmo, que eu começava a questionar. Talvez eu tenha entendido errado. Talvez eu seja sensível demais. Talvez eu esteja exagerando. Ele adorava essa palavra. Exagero. Você transforma tudo em drama. Eu passei a medir minhas reações, a controlar meu tom, a escolher cada palavra com medo de parecer instável. Um dia, durante uma discussão boba sobre contas da casa, ele disse: Você não existia antes de mim. Eu te dei estrutura. Eu ri, achando que era piada. Ele não riu. Ali, uma parte de mim gelou. Porque não era amor. Era posse. E foi naquele momento que eu comecei a perceber. Eu não estava dividindo a vida com alguém. Eu estava sendo moldada. E quanto mais eu tentava agradar, mais eu desaparecia. Depois daquela frase, você não existia antes de mim, eu comecei a prestar atenção de verdade. Não no que ele dizia, mas no padrão. Ele sempre se colocava como origem das minhas conquistas. Se eu recebia elogio no trabalho, viu? Eu te incentivei a aceitar esse emprego. Se eu resolvia um problema, eu te ensinei a ser mais firme. Era sutil, mas constante. Como se minha identidade estivesse sempre ligada a ele. Eu comecei a me perguntar: quem eu era antes desse casamento? E percebi algo assustador. Eu não lembrava direito. Eu tinha parado de falar com duas amigas próximas. Não por briga, mas porque ele sempre tinha algo a dizer. Elas competem com você. Não são boas influências. Falam mal de mim pelas costas. Eu nunca confirmei. Eu só me afastei, porque manter paz em casa parecia prioridade. Um dia, uma dessas amigas me mandou mensagem. Você sumiu. Eu quase respondi que estava ocupada, mas fiquei olhando para a tela. Eu não estava ocupada. Eu estava isolada. Comecei a notar que ele monitorava tudo. Não de forma óbvia, mas perguntava detalhes demais. Quem estava lá? Que horas você saiu? O que exatamente ela disse? Se eu hesitava, ele dizia: Você anda escondendo coisa. Eu não estava. Mas comecei a sentir como se estivesse. Culpa por existir fora dele. A pior parte não era o controle. Era a confusão. Ele alternava. Num dia, me chamava de ingrata. No outro, trazia flores. Num dia, dizia que eu estava fria. No outro, dizia que eu era a única pessoa que ele tinha no mundo. Eu nunca sabia qual versão encontraria. E isso me mantinha em alerta constante, tentando prever, tentando evitar conflito, tentando ser perfeita. Uma noite acordei com ele mexendo no meu celular. Perguntei o que estava fazendo. Ele respondeu calmo: Se você não esconde nada, não tem problema. Eu senti um nó no estômago.
mas ele virou a situação. Você está nervosa por quê? Eu não estava nervosa, mas comecei a ficar. E ali eu percebi algo importante. Ele criava a suspeita. E depois me acusava de parecer suspeita. Era um ciclo fechado, sem saída. Eu comecei a anotar coisas, datas, frases, situações, porque minha memória estava falhando, ou eu achava que estava. Um dia, durante outra discussão, eu disse: Você falou isso semana passada. Ele respondeu: Você inventa lembranças para se fazer de vítima. Invento. Eu passei a duvidar até do que sentia. Se eu ficava triste, talvez fosse exagero. Se eu ficava irritada, talvez fosse desproporcional. Ele dizia com frequência: Você precisa de terapia. Não como cuidado, como acusação. E eu comecei a acreditar que talvez o problema fosse realmente eu. Porque é mais fácil pensar que você está quebrada do que aceitar que escolheu alguém que te quebra. Mas a verdade começou a aparecer nas pequenas coisas. Eu estava mais quieta, mais insegura, mais dependente da aprovação dele. E isso não era amor, era erosão. Eu não tinha casado com um estranho. Eu tinha casado com alguém que estava lentamente apagando quem eu era. E eu ainda não sabia como sair. O ponto de virada não foi uma grande explosão. Foi algo pequeno. Silencioso. Eu estava no mercado quando encontrei uma antiga colega de trabalho. Ela me abraçou. Disse que eu estava diferente. Você sempre foi tão segura? Sempre foi. Eu sorri, mas aquilo ficou comigo. Segura. Eu já tinha sido. Voltei para casa com a sensação estranha de que alguém tinha descrito uma versão minha que eu não reconhecia mais. Naquela noite, durante o jantar, ele comentou que eu estava distante. Você anda estranha de novo. Eu respirei fundo. Estranha como? Ele deu de ombros. Não sei. Parece que está escondendo algo. Era sempre assim. Acusação vaga. Sem prova. Mas suficiente para me deixar defensiva. Dessa vez eu não me expliquei. Eu só observei. E percebi algo crucial. Ele precisava que eu me justificasse. Porque enquanto eu me defendia, ele controlava a narrativa. Alguns dias depois, ele começou a implicar com meu trabalho. Você anda chegando muito tarde. Seu chefe gosta demais de você. Era insinuação. Ciúme disfarçado de preocupação. Eu comecei a sentir medo. Não de agressão física, mas de perder completamente minha autonomia. Eu já tinha perdido amigos, já tinha perdido confiança. Se eu perdesse meu trabalho, eu perderia a independência. E ali caiu a ficha. Não era sobre amor. Era sobre dependência. Quanto menos eu tivesse fora dele, mais eu ficaria presa dentro. Naquela semana, resolvi testar algo. Marquei um café com a amiga que tinha mandado mensagem meses antes. Não contei para ele. Não por segredo, mas porque eu queria ver a reação quando contasse depois. O café foi simples, mas libertador. Eu falei. Ela ouviu, sem me chamar de dramática. Sem minimizar. Quando eu contei algumas situações, ela ficou em silêncio por um tempo e disse: Isso não é normal. Normal. Eu já não sabia mais o que era normal. Voltei para casa com o coração acelerado. Contei casualmente que tinha encontrado ela. O rosto dele mudou, não gritou. Mas esfriou. Engraçado você não me avisar. Foi espontâneo. Ele ficou quieto por horas. Depois disse: Você está mudando. Não como elogio, como ameaça. E ali eu entendi algo que demorou meses para ficar claro. Toda vez que eu dava um passo em direção à minha autonomia, ele reagia como se estivesse sendo abandonado. Mas eu não estava abandonando. Eu estava reaparecendo. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando na frase dele. Você não existia antes de mim. E percebi o quanto isso era mentira. Eu existia. Eu tinha amigos. Tinha sonhos. Tinha identidade. Ela só estava soterrada. E pela primeira vez desde o casamento, eu senti algo diferente do medo. Eu senti raiva. Não explosiva, mas lúcida. A raiva de perceber que eu tinha permitido que alguém me convencesse de que eu era menor do que sempre fui. E quando a lucidez começa, o controle começa a falhar. Depois daquela noite, eu comecei a agir em silêncio. Não confrontei. Não anunciei mudança. Só comecei a me reconstruir por dentro. Voltei a falar com mais 2 amigas. Retomei uma antiga rotina de exercícios que eu tinha abandonado porque ele dizia que eu já estava boa assim. Atualizei meu currículo. Não porque eu queria sair do emprego, mas porque eu queria lembrar que eu tinha opções. Ele percebeu. Controle é sensível a movimento. Você anda diferente. Dessa vez eu respondi: Talvez eu esteja mais eu.
Ele não gostou. Começou a intensificar pequenas críticas. Minha comida estava sem sal. Minha roupa estava exagerada. Meu tom estava ríspido. Era como se ele tentasse me encolher de volta ao tamanho confortável para ele. Mas algo tinha mudado. Eu já estava vendo o padrão. E quando você enxerga o padrão, ele perde parte da força. Uma noite, ele trouxe o assunto de terapia de novo. Você precisa de ajuda. Está instável. Antes, isso me desmontava. Dessa vez, eu concordei. Talvez eu faça mesmo. Ele pareceu satisfeito. Como se tivesse vencido. Mas ele não sabia que eu já tinha marcado. Sozinha. Na primeira sessão, eu contei tudo. As frases, as inversões, as acusações vagas. No final, a terapeuta disse algo que reorganizou minha cabeça. Você está sendo sistematicamente invalidada. A palavra ecoou. Invalidada. Eu não era exagerada. Eu não era instável. Eu estava sendo desconstruída. Saí daquela sala com o coração pesado. Mas claro. Na semana seguinte aconteceu algo que selou tudo. Ele encontrou meu caderno. O caderno onde eu anotava datas, frases, episódios. Ele ficou furioso. Você está criando provas contra mim? Eu não gritei. Eu não chorei. Eu disse apenas. Eu precisava confiar na minha memória. Ele riu, mas era um riso tenso. Isso é coisa de gente paranoica. Eu olhei direto nos olhos dele e respondi. Não, isso é coisa de gente que está cansada de ser chamada de louca. O silêncio foi diferente dessa vez. Não era controle. Era perda de controle. Porque eu não estava mais reagindo como antes. Eu não estava implorando validação. Eu estava afirmando realidade. E quando alguém que manipula percebe que perdeu acesso à sua dúvida, a estratégia muda. Ele ficou mais frio, mais distante, menos teatral, como se estivesse recalculando. E eu comecei a planejar. Não uma discussão, uma saída. Eu não sabia exatamente quando, mas sabia que ficaria. E pela primeira vez eu não senti medo da solidão. Eu senti medo de continuar. E isso foi o suficiente para entender. Eu não tinha casado com um estranho. Eu tinha ignorado sinais porque queria acreditar na versão ideal. Mas agora eu estava acordada. E acordar é o começo da libertação. Planejar a saída foi a parte mais silenciosa. E mais perigosa. Porque eu precisava continuar parecendo a mesma. Enquanto por dentro, eu já tinha ido embora. Eu comecei a guardar dinheiro. Pequenas quantias. Nada que chamasse atenção. Organizei documentos. Conversei discretamente com uma amiga sobre a possibilidade de ficar alguns dias na casa dela. Tudo com calma, sem confronto. Porque eu já tinha entendido. Ele não reagia bem à perda de controle. E quando percebeu que eu estava menos reativa, ele mudou de estratégia. Virou carinhoso, atencioso, quase como no começo. Trouxe flores, planejou um jantar surpresa. Disse que sentia que eu estava distante e queria nos reconectar. Por um segundo, eu quase duvidei de tudo. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez ele estivesse tentando. Mas algo dentro de mim já não aceitava migalhas emocionais como reparação. Eu comecei a observar o timing. Ele ficava doce sempre que eu parecia mais independente. Sempre que eu retomava algo meu. Não era amor, era contenção. Uma noite, durante uma conversa aparentemente calma, ele soltou. Eu tenho medo de você me abandonar. Eu fiquei em silêncio. Antes, essa frase me faria ficar. Me faria prometer que nunca sairia. Dessa vez, eu escutei diferente. Não era medo de me perder. Era medo de perder o controle. Porque ele não dizia, tenho medo de te machucar. Ele dizia, tenho medo de você ir embora. Foco nele. Sempre nele. Alguns dias depois, aconteceu o estalo final. Ele fez uma piada na frente de amigos. Disse que eu era meio desequilibrada, mas ele me aguentava. Todos riram. Eu também, automaticamente. Mas por dentro algo morreu. No caminho para casa eu disse que não tinha gostado. Ele respondeu. Era brincadeira. Você leva tudo a sério demais. E ali eu percebi que não importava o formato. Público ou privado. Sutil ou direto. Ele sempre voltava para o mesmo lugar. Diminuir. E me culpar por sentir. Naquela noite, enquanto ele dormia, eu olhei para ele e senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era amor, não era raiva. Era clareza. Eu não precisava de uma prova maior. Eu já tinha acumulado pequenas provas por meses. E foi ali que eu decidi a data. Não contei pra ele. Não anunciei. Eu só escolhi. Porque sair de uma relação assim não é sobre vencer uma discussão. É sobre recuperar a própria realidade. E eu estava pronta para recuperar a minha. O dia que eu escolhi sair não teve grito. Não teve cena dramática. Teve silêncio. Ele saiu para o trabalho como qualquer outro dia. Eu esperei a porta fechar.
E fiquei parada no meio da sala. O apartamento parecia menor. Ou talvez eu estivesse maior. Eu não levei tudo. Levei o essencial. Documentos, algumas roupas, o caderno, minha dignidade. Deixei a aliança na mesa da cozinha, sem bilhete, sem explicação longa. Porque eu já tinha explicado demais durante anos. Quando entrei no carro da minha amiga, minhas mãos tremiam. Não de dúvida, de adrenalina. Eu sabia que quando ele percebesse, iria ligar. E ele ligou, várias vezes. Primeiro preocupado, depois irritado, depois agressivo. Mensagens alternando entre: "Você está surtando. Vamos conversar. Você vai se arrepender. Eu sempre cuidei de você." Eu não respondi. Não porque era fácil, mas porque cada resposta seria um gancho para ele puxar de volta. À noite, ele apareceu na casa da minha amiga. Não gritou, mas exigiu conversa. Eu desci. Com o coração acelerado, ele olhou para mim como se eu tivesse traído algo sagrado. "Você vai jogar tudo fora assim?" Eu respirei fundo. "Eu estou me escolhendo." Ele riu. "Isso é influência de gente que não sabe da nossa história. Nossa história. Como se a história fosse só dele para narrar." Eu olhei nos olhos dele e disse algo que eu ensaiei mentalmente por semanas. "Eu não sou ingrata. Eu só não aceito mais ser diminuída." Ele tentou inverter. "Eu sempre fiz tudo por você." Eu respondi. "Você fez tudo para manter controle." Foi a primeira vez que eu usei essa palavra na frente dele. Controle. O rosto dele mudou. Não de raiva explosiva, mas de algo mais frio. Perda. Ele percebeu. Não estava perdendo uma discussão. Estava perdendo acesso. Eu virei as costas. E foi a caminhada mais difícil da minha vida. Porque cada passo parecia dizer: "Você está sozinha agora." Mas no fundo, eu sabia. Eu estava sozinha há muito tempo. A diferença é que agora eu estava consciente. E consciência dói, mas liberta. Naquela noite, deitada em um quarto que não era meu, eu chorei. Não por ele, mas pela versão de mim que se perdeu tentando caber. Eu não tinha casado com um estranho. Eu tinha ignorado os sinais porque queria ser amada. Mas amor não exige que você desapareça. E no dia em que eu fui embora, eu voltei para mim. Os primeiros dias foram os mais confusos, não pela saudade, mas pelo silêncio. Ninguém monitorando meu horário, ninguém questionando meu tom, ninguém sugerindo que eu estava exagerando. E isso era estranho, porque quando você vive muito tempo sob controle, a ausência dele parece vazio. Ele continuou tentando contato por semanas, mensagens longas, áudios emocionados, promessas de mudança. Depois vieram as acusações. "Você destruiu nosso casamento. Todo mundo vai saber o que você fez." Eu quase cedi. Quase respondi. Quase entrei na discussão para me defender. Mas percebi algo fundamental. Eu não precisava convencê-lo da minha realidade. Eu precisava sustentar a minha. Comecei terapia com mais frequência. E uma frase ficou comigo. "Você não perdeu um marido. Você recuperou a autonomia." A autonomia. Eu comecei a reconstruir minha rotina. Voltei a sair com amigas sem avisar ninguém. Ria sem me perguntar se estava alto demais. Tomava decisões sem antecipar reação. No começo eu ainda me pegava pensando: será que estou exagerando? A manipulação não sai da cabeça no mesmo dia que você sai da casa. Mas aos poucos minha confiança voltou. Um dia, encontrei por acaso aquele mesmo grupo de amigos onde ele tinha feito a piada sobre eu ser desequilibrada. Dessa vez, eu estava sozinha. E percebi algo que nunca tinha notado. Eu não era a instável da história. Eu era a única que sempre estava se ajustando. Meses depois, finalizei o divórcio. Sem escândalo, sem guerra, só papel, assinatura, fim. Ele tentou pela última vez dizer: "Você nunca vai encontrar alguém que te aguente como eu." Eu quase ri, porque aquela frase, que antes me assustaria, agora parecia pequena. Eu não preciso ser aguentada. Eu preciso ser respeitada. Hoje, quando lembro daquela mulher que acreditava que precisava provar gratidão por existir, eu sinto compaixão. Ela estava tentando amar, mas amor não é dívida, não é favor. Não é estrutura que alguém te deu. Amor é escolha livre. E liberdade não combina com controle. Eu não casei com um estranho. Eu ignorei sinais porque queria acreditar na melhor versão de alguém. Mas no fim, a única versão que eu precisava resgatar era a minha. Eu não saí destruída. Eu saí consciente. E consciência, mesmo dolorida, é o começo da reconstrução.
Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.